Bem, meus queridos, então vamos analisar aqui o patrimônio, como é que ficou esse mês. Demorei um pouco mais, deveria ter feito final de semana, mas enfim, nunca é tarde, né? Quando se trata de análise, tá? Então, para isso, eu vou aqui na. Já aumentei aqui, né? Fica melhor para a gente visualizar. Vamos aqui em meus investimentos. Esse é um CDBzinho que eu tenho aí que ficou para janeiro, um restinho aí. Começamos aqui, ó, BBGO. Então, o patrimônio do BBGO está em 1198,40. Beleza. Próximo, EQIR. Vamos aqui no EQIR, está em 49,95. Caiu, né? O BBGO subiu um pouquinho e o EQIR caiu um pouquinho. Próximo, FGAA. Agronegócio aí, FGAA 28,68, caiu um pouquinho em relação ao mês anterior, tá? Galg, opa, agora aqui nós temos uma ação, né? Então é FIC, vamos aqui em composição das ações, não detalhamento de ações, né? Então aqui a gente sobe FIC, mês de dezembro, vamos um pouquinho para cá. Então a Unifique aí R$ 178,60 na data de hoje, subiu, né, em relação ao mês anterior, mas eu já tive momentos melhores, digamos assim. Depois voltamos lá para fundo imobiliário, Galg. Então o Galgzinho aqui está em R$ 2.157,48 centavos. Caiu bastante em relação ao mês anterior, né? Mas os outros meses nem tanto, ó. 2.130, 2.155, tá bom, tá ali na média. Gami 11, que eu chamo gentilmente de Game 11, né? Gami 11 aí, R$ 44,80, subiu. Próximo é Klabin. Klabin é ação. Vamos aqui em detalhamento de ações e vamos lá. Klabin aqui. 892,53. Então subiu em relação ao mês anterior e caiu em relação ao aportado, né? Manati, né? Mana 11. Mana 11. R$ 65,31, caiu em relação ao aporte e caiu em relação ao mês anterior. MCHF 11, R$ 57,75, caiu em relação ao mês anterior e em relação ao aporte mais ainda. Próximo aqui, NCHB11. Então vamos lá, NCHB11 R$ 81,90, caiu em relação ao mês anterior, aliás, subiu em relação ao mês anterior e caiu em relação ao aporte, né, o valor aportado. Então, Petrobras, ação, né, a Petrinha, faz tempo, né, Petrinha, vamos lá aqui, ó, Petrobras 1.594,80, caiu em relação ao mês anterior e subiu em relação ao valor aportado, né? Até então. RNGO, lembrando que esse fundo é novo, tá? Esse é o fundo que eu adquiri aí no mês anterior de tijolo, R$ 44,15. Então ele caiu pouca coisa em relação ao aporte ao mês anterior. TVRI, que é também um fundo de tijolo aí das agências do Banco do Brasil, né? Da locação das agências aí. Vamos ver como se tem R$ 1.970,01. Então ele subiu em relação ao mês anterior, porém
caiu em relação ao aporte aí uma diferença de quase R$100, né? Não tanto, mas quase R$100. Próximo é o Vegia. Vegia. R$17,52. Caiu em relação ao mês anterior e caiu muito em relação ao aporte. Vegir, R$68,25. Subiu em relação ao mês anterior e caiu em relação ao aporte, porém não caiu tanto. Tá? O Vegir, eu até disse em vídeos anteriores que era um fundo de tijolo, mas não, tá? Ele é híbrido. Talvez quando eu aportei pela primeira vez fosse, ou eu coloquei errado na minha planilha, mas ele é híbrido, tá bom? Viur, aliás, não Vegir, Viur, tá, gente? Viur, nós aportamos ali mês anterior, esse mês R$190,08. Então caiu em relação ao mês anterior e caiu em relação ao aporte. VVCR, dezembro, então VVCR aí em R$97,70. Caiu em relação ao mês anterior e caiu em relação ao aporte. Uma queda até significativa. XPCA, não, aí eu tenho um VEG aqui antes. Deixa eu tirar a minha imagem aqui da frente. Opa, assim. Então agora é detalhamento de ações. Eu tenho aqui VEGzinha em dezembro, fechou para mim aqui R$912,60, subiu em relação ao mês anterior e caiu em relação ao aporte, caiu bastante aí, né? XPCA é detalhamento de fundo imobiliário e no XPA nós temos aí R$36,72, subindo pouca coisa em relação ao mês anterior e caindo bastante em relação ao valor aportado, valor total aportado. Então, meus caros, seria isso que tínhamos para hoje.